Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje nossa aula é sobre o sistema nervoso central dos nossos mamíferos, né? A gente está estudando sobre cães e gatos pelo curso de auxiliar veterinária. Então no tema hoje a gente vai abordar o sistema nervoso propriamente dito, as patologias do sistema nervoso e as doenças infecciosas que afetam ele, ok? Então, o sistema nervoso, ele é o organismo mais complicado de se estudar. Então, não se apavorem caso vocês estejam um pouco perdidos nessa sensação de que vocês não estão compreendendo nada. Normal, fica tranquilo. É até difícil eu, como professor, tentar explicar para vocês de uma forma bem resumida algo tão complexo. Tudo bem? Então vamos lá. À medida que eu for falando, eu vou deixar a tela exposta para vocês irem acompanhando junto comigo. Aí a gente está resumindo a nossa aula que a gente aprendeu aí em sala de aula, ok? Então vamos lá. Todo organismo vivo, ele é capaz de reagir adequadamente às modificações no seu ambiente para sobreviver, ok? Aí, a regulação dessas reações, ela se dá pela responsabilidade do sistema nervoso propriamente dito. E como eu disse, é o mais complicado do sistema do nosso corpo e do corpo dos nossos animaizinhos, ok? Na imagem, vocês vão conseguir ver um disco entre as vértebras. Esse disco, na porção rosinha, ele é o disco propriamente dito. E aí a gente tem o núcleo, que é azulado na imagem, ok? Ele é um núcleo pulposo. Ou seja, se vocês lembrarem, algumas pessoas vão lembrar, do chicletinho Babalu, dentro dele tinha o recheio. E quando a gente aperta ele, o que acontece? O recheio estoura. Esse recheio estourando, ele pressiona a medula, que a medula espinhal também está apresentado aí no nosso esqueminha de desenho, tá bom? O que acontece? A partir dali, dessa região que estourou o nosso recheio Babalu, que é o disco pulposo, o núcleo pulposo do disco, essa comunicação dali para baixo tende a diminuir ou ficar ausente. Então é bem sério e por isso que é bem complexo. Aí, na próxima tela, a gente está vendo resumidamente um desenho de um neurônio, ok? Esse neurônio, ele é a célula do sistema nervoso, tá? Ela é alongada e é constituída de um corpo celular, os dendritos, que vão ser os receptores. O corpo celular é o núcleo da célula, ok? É a cabeça dela. O corpinho vai ser os dendritos, tá? Que é o receptor, que recebe as informações. O axônio possui, então, uma baía de mielina, as células de Schwann, os nós de Ranvier e, por fim, termina no terminal, que é o emissor da informação. Ok? Na próxima tela a gente está vendo uma imagem aí um pouquinho mais detalhada de como funciona essa célula. Não precisa se desesperar, é mais por curiosidade para vocês compreenderem como que é o processo propriamente dito, tá bom? Não precisa decorar isso daí, é só para compreender, ok? Aí na próxima tela nós temos uma transmissão de impulso nervoso, se dá por sinapse, por troca de neurotransmissores e também por um terminal de neurônio com dendritos de outro. Então, para haver a comunicação, precisa de uma célula ligada a outra célula e por aí consecutivamente, tá bom? Na próxima tela a gente tem uma explicação sobre os tipos de neurônio que tem no nosso organismo e no organismo dos nossos animais. A gente tem os neurônios aferente e o eferente. O aferente está para as situações sensoriais e também recebe o estímulo e transmite para o sistema nervoso central. O eferente modula a resposta, ele encaminha para o órgão-alvo, ok? Então, quando é o aferente, são os sensores, são os neurônios sensoriais. Cheiro, ouvir um som, ok? Isso é um neurônio aferente que recebe essas informações. Eles são sensoriais. Então ele recebe um estímulo e leva para interpretar no sistema nervoso central. Agora o eferente ele vai modular a resposta e daí ele encaminha o que você quer para o órgão-alvo, ok? Aí a gente tem uma tela com um desenho esquemático, né, de como funciona essa resposta. Então a gente tem a pele que recebe um estímulo e envia pelos neurônios, que daí, por fim, ele termina no efetor que é no músculo esquelético, ok? Aí nós temos também o neurônio somático ou o neurônio visceral. O somático
tem funções como locomoção e relaciona o corpo com o mundo exterior, ok? O visceral, ele é autônomo, ele inerva os órgãos, funciona sozinho, não precisa mandar ele trabalhar. O organismo sabe fazer aquilo trabalhar de uma forma autônoma, ok? Aí as funções se relacionadas ao organismo, ela serve como regulação do sistema vascular, frequência cardíaca, frequência respiratória, alças intestinais, movimentos peristálticos, tudo. Toda a parte endócrina, tudo está relacionado ao sistema autônomo. A posição do sistema nervoso central, ele possui um encéfalo e, por fim, a medula espinhal. Se nós retirarmos o sistema nervoso central, nós temos um indivíduo medular, ou seja, de uma forma estranhosamente falando, se eu retiro a cabeça de um coelho, por exemplo, ele continua dando alguns passos, porque o sistema medular ele continua funcionando. Okay? O encéfalo ele possui uma forma irregular, adapta-se à cavidade craniana, e aí a massa interna ela é branca e a massa externa ela é acinzenta. Diferente na medula espinhal, que é o inverso. Massa cinzenta é a parte medular e a massa branca fica na cortical. Ela se aloja dentro das vértebras e se inicia no forame magno, no início, na primeira vértebra cervical, ok? A porção final da medula espinhal se dá origem à cauda equina, que daí ramificações pelas coxígeas. O desenvolvimento do sistema nervoso, quando nasce o sistema nervoso central, os animais não estão propriamente ou totalmente pronto. O sistema nervoso central no nascimento não está totalmente pronto nos animais. 3 semanas depois, os gatos e os cães começam a caminhar. 4 semanas depois, possui amadurecimento da visão. Eles começam a enxergar, completando então 10 semanas, aí ele começa a audição. Aí vamos às patologias. Compreendemos um pouco, de uma forma resumida, como que é complexo o sistema nervoso central. Tá? A gente viu que é aferente, eferente, somático, o autônomo, o visceral. Quem tiver em dúvida ainda, dá uma pausa, volta ao vídeo, dá uma interpretada de novo, lê a apostila, lê a tela e daí tenta compreender. Caso contrário, vai ficar meio complexo aí em chegar nas partes das patologias. Então vamos lá, se você está pronto, vamos continuar o vídeo. Patologias do sistema nervoso, é a tela que nós estamos vendo agora. Os animais podem apresentar alterações neurológicas em qualquer fase da vida, desde o nascimento até a velhice, ok? Existem algumas raças que são mais predispostas do que as demais raças. Animais com problema do sistema nervoso, eles podem apresentar lesão primária quando tem uma origem no próprio sistema nervoso. Já as secundárias, ele pode se dar à doença metabólica ou sistema que leva a lesão ao sistema nervoso. As alterações desse sistema, o animal pode apresentar um andar sem parar, trombar em objetos, alterações do comportamento e personalidade, agressividade gratuita e aguda, mudou de repente, ok? Dormir de dia e ficar acordado à noite, perseguição excessiva da cauda, ficar parado ou preso nos cantos, latir ou miar excessivamente, dor, claudicação, impotência do membro, ou seja, não apoia a patinha, quedas, incoordenação, que a gente chama de ataxia, paralisia de um ou todos os membros, ok? São sinais característicos de algum problema ou patologia do sistema nervoso. Se nós tivermos déficit proprioceptivo, que são algumas manobras que nós fazemos no consultório para poder identificar se esses déficits proprioceptivos estão presentes. Ainda nas alterações, temos alguns sintomas comuns. Isso é muito importante lembrar. Sintomas ou sinais clínicos do patologias do sistema nervoso central. Nós temos convulsão, tremores incontroláveis, salivação excessiva, um olhar fixo, com cara de nuvem, olhando para um vazio, perda do controle da urina e das fezes. Isso acontece quando a gente tem uma lesão muito profunda, ok? Cegueira súbita, aqui a gente também pode ter relacionada a diabetes mellitus. Perder movimentos de algum lado da face, então ela pode ser uma paralisia facial unilateral,
ou bilateral dos dois lados, correr desgovernadamente, o animal está histérico, vocalizando, assustado, como se tivesse algo perigoso, mas na verdade não há. De repente esse estímulo aconteceu, ok? Cabeça inclinada para um dos lados, que a gente considera síndrome, nós chamamos de síndrome vestibular, ok? Dificuldade para respirar ou deglutir, aí a gente faz alguns testes para poder ver e sentir o estímulo disso, tá? E movimentos involuntários do músculo, que daí a gente chama de mioclonias, que é contração muscular repentina. O que daí o médico veterinário faz? Quando ele aponta esses sinais clínicos, ele avalia primeiro o quadro clínico, pede exames complementares, ressonância, tomografia, radiografia com contraste. Aí a gente sai da tela de diagnóstico e a gente entra na parte de patologias. Então, vamos começar falando de uma temível doença, né? É bem difícil tratar, mas a gente não pode perder a expectativa. Compreender e se projetar para o nosso paciente ajuda muito a entender tudo que ele está sentindo naquele momento. E daí o raciocínio clínico faz você deduzir certas coisas e atuar de acordo com o seu subconsciente, que manda você executar coisas pelo entendimento daquilo que você teve noção ao longo do tempo. Por isso que é bom não se desconectar de algumas informações, alguns artigos, ficar por dentro de tudo que está acontecendo de atualização aí na medicina veterinária, ler algumas revistas, ver bastante vídeo no YouTube, ajuda muito, tá bom? Então vamos falar de sinomose. Embora eu coloquei uma ênfase na voz positiva, eu gosto de ensinar sobre essas doenças porque ela é maldosa. E a gente tem que ter um lado bom por detrás dela para poder lidar com isso, tá? Porque senão isso interfere de fato no seu trabalho. A sinomose, a gente também pode encontrar ela descrita como escana ou doença de Carré, tá bom? É provocada pelo canine de estampa vírus, que é o CDV, ok? A doença afeta três principais sistemas: gastrointestinal, respiratório e nervoso. Pode ter os três, pode ter dois, pode ter um só, pode começar direto para o sistema nervoso. Tudo varia da cepa do vírus e também tudo varia de acordo com o metabolismo do nosso paciente. Dura em média 3 meses no ambiente após a retirada do animal doente do local. Ou seja, diferente da parvovirose, a doença da sinomose, ela vai afetar o ambiente, prejudicar todo o ambiente por uns 3 ou 4 meses. Já a parvovirose é em torno aí de 1 ano. O vírus é muito sensível à luz solar, a calor, a desinfetantes comuns como água sanitária, enfim. A transmissão se dá sempre por contato direto ou fomites, já que é um vírus, tá? Os sintomas: quando o gastrointestinal apresenta vômito ou emese, diarreia, às vezes com sangue e melena, e inapetência e cólicas. Na padrão respiratório, tosse, espirros, secreções nasais, coriza o tempo todo, dificuldade respiratória. Para o sistema nervoso, quando afetado, dificuldade de ficar em pé, convulsões, mioclonias, o animal fica rodando em círculo, muda o seu comportamento, ele fica agressivo, às vezes não reconhece o proprietário, ele tende a atacar. A prevenção, nada mais, nada menos do que a porte vacinal, né? É acessível isso daí. Então, procurar um médico veterinário para poder executar aí a vacina, bem calminho, sem muita pressa. As pessoas tendem a ter filhotes e já querer ir passear, não é bem assim. Fiquem tranquilos que vai ter o momento certo. Então, a gente tem que orientar o nosso paciente, o nosso cliente, quanto ao paciente exposto aí no meio da rua, nos parques e etc. Ficar carregando no colo não impede de pegar o vírus. Né? Ter contato com cães vacinados não impede de desenvolver doença, porque lembre-se, embora o cachorro adulto esteja vacinado regularmente, ele pode ter o vírus dentro dele, porém ele não vai desenvolver doença, diferente do nosso bebezinho aí que está no colo o tempo todo. Então, contato com esses animais pode sim prejudicar a sua vida, ok? Então, respeitar o período de 20 a 31 dias
né? Entre uma vacina e outra, enquanto é filhote, é necessário fazer 3 doses sim, e depois anual, não precisa ficar expondo demais o animal a tanta vacinação, fazer 4 doses, 5 doses, isso daí vai de acordo com o nosso colega veterinário. Eu gosto de fazer uma terapia de 3 métodos preventivos, com um intervalo de 21 a 30 dias. Aí nós temos uma fotinha para poder mostrar alguns sinais clínicos, o olho lacrimejando, remelado, ressecado quando acorda, tem cachorro que não abre o olhinho, isso daí é um pouquinho característico, tá bom? Mas precisa de exames laboratoriais para dar diagnóstico, a gente faz pesquisa de corpúsculos dentro da célula sanguínea para poder identificar, tá bom? Aí partimos para a raiva. Sabemos que é uma zoonose e a obrigatoriedade nacional e internacional a prevenção, ou seja, vacinar regularmente o seu animalzinho de estimação. Logo, como a gente apresentou no primeiro módulo, nós temos a responsabilidade de prevenir o nosso pacientinho. A raiva é uma doença muito temida, né? Atinge os cães, raposas, furões, coiotes, guaxinins, morcegos, doninhas. É uma doença incurável e a sua evolução ela é fatal, ok? Ela é provocada pelo vírus que atinge o sistema nervoso central. Vejam, por que agosto é o mês do cachorro louco? Porque as fêmeas tendem a querer entrar no cio. E aí os machos, desesperadamente, às vezes fogem da casa dos seus tutores e vão para as ruas. E aí eles ficam agressivos com os outros cães por querer ter aquela fêmea. E acaba daí um mordendo o outro, e ele inocula o vírus, se ele for portador da raiva e o outro pacientinho não tiver vacinado, ele inocula o vírus no sistema nervoso, dos músculos, na pele. Então precisa, para haver a contaminação da raiva, ela tem que acontecer e ser atingida no nervo. E não somente na pele, no músculo, enfim. A tipo de raiva, nós temos a raiva furiosa, que provoca alterações diretas do comportamento. Os animais ficam muito agitados, escondem esse abrigo de luz, agressividade, morde os objetos, salivação abundante, e ele não deglute, fica o tempo todo espumando, latido rouco, pode ter incoordenação motora, pode ter convulsão. E aí a gente tem a raiva paralítica, que é comum dos bovinos e equinos. Perda de apetite, o animal muda de hábitos, eles ficam inquietos ou estáticos num só lugar e não anda, ok? Não deglute alimentos, tremores musculares, uma defecação completamente difícil e o animal não consegue se locomover. A transmissão é contato direto com a saliva ou secreções dos mamíferos, principalmente cães morcegos, hematófagos ou frutívoros, e aí a gente inclui os cães, ok? O manejo de animais doentes se dá de cães e gatos que foram mordidos, devem ficar confinados por 10 dias. Os animais positivos devem ser eutanasiados e, se necessário, a cabeça deve ser removida. Então, a gente retira o cérebro para poder mandar para a análise, ok? E a prevenção, nada mais e nada menos do que uma vacinação. Aí nós partimos para o acidente vascular cerebral, tá? O tal AVC. Né? O tal AVC ele é o rompimento de um vaso no encéfalo que leva à redução da circulação na região, acarretando uma paralisia da mesma naquela região. Aí na imagem você vê um sangramento, pode formar coágulo, edema, isso daí vai prejudicando. Os animais mais propensos são os idosos e os obesos. O sintoma, o animal perde equilíbrio e de repente com alterações de consciência, ele apresenta fraqueza repentina, nistagmo. Nistagmo é o olho lateralizando o tempo todo incontrolavelmente. Temos os tipos. Isquêmico, quando tem falta do fluxo sanguíneo, aí o cérebro para porque a artéria foi bloqueada. Então, no caso de diabetes, a hipertensão, o AVC isquêmico pode acontecer. Aí há uma interrupção do percorrer do sangue para aquela região e daí a área fica isquêmica, fica sem oxigenação. Aí nós temos o AVC hemorrágico, que é um sangramento pelo encéfalo, podendo ser provocado por problemas renais. E aí ele vai pressionando, porque o líquido extravasa, ele tem para algum lugar. E aí essa pressão que ele causa vai prejudicando naquela área. Outros sinais comuns: cabeças inclinadas, animal erra o prato de comida, desequilíbrio constante, cegueira súbita, depressão, confusão. E nos gatos, a doença é mais rara, mas mesmo sendo rara, ela não é impossível de acontecer. É importante tomar cuidado com
a idade e o sobrepeso do nosso animalzinho. Aí nós temos a síndrome de disfunção cognitiva, mais conhecido como Alzheimer, né? Quando a gente pensa em Alzheimer em cães, a gente já lembra do Doberman que está desaparecido. Enfim, acomete os cães idosos e provocado por uma degeneração dos neurônios, ou seja, por ser degeneração, o animal precisa estar velho para desenvolver a doença, ok? Sinais clínicos: ausência de sono ou um sono totalmente excessivo, desorientação, então o animal fica totalmente perdido dentro de casa, choro com frequência, vocalizando, você não compreende o que está acontecendo, dificuldade de reconhecer pessoas habituais, então o próprio dono, né? O animal fica muito impaciente, apresenta agressividade até mesmo com membros da casa. E aí ele acaba sendo agressivo. Importante, o cão necessita de apoio e cuidados especiais nessas condições. Evitar também forçar brincadeiras, pois ele pode reagir com agressividade. Espere ele mesmo começar uma brincadeira, não estimule o paciente. Deixa sempre água e alimento disponível e próximo do paciente, porque às vezes ele fica desorientado. E deixar o animal em um lugar que ele possa se abrigar em caso de chuva e sol. E o animal deverá ser levado a consultas rotineiras para acompanhamento. A síndrome vestibular canina é uma outra alteração patológica que nós temos no sistema nervoso, que é uma perda repentina da coordenação corporal e equilíbrio. Aí dá uma inclinação lateralizada da cabeça. E isso ocorre com cães idosos acima de 10 anos. Pode acontecer antes disso, desde que afeta o ouvido interno do animal por uma otite, uma infecção bem profunda aí do ouvido, que daí ele desregula o aprumo da cabeça e o animal fica completamente com a cabeça torta, desenvolvendo então nada mais e nada menos do que a síndrome vestibular, ok? Passando para outra análise, nós temos a hidrocefalia. Na fotinho você consegue identificar aí um bebezinho com a cabeça bem arredondada e grande, né? É o acúmulo excessivo de líquido cérebro-espinhal nas cavidades, ou seja, nos ventrículos do cérebro, do encéfalo. Acomete filhotes das raças pequenas, então o Pinscher, Chihuahua, Maltese, Lhasa Apso, Shih Tzu, Pequinês. E os sintomas é um estado mental alterado, uma vocalização, uma hiperexcitabilidade, deficiência visual, convulsões, nistagmo, andar desajeitado e até cambaleante. E aí ele pode ter buftalmia no nistagmo, ok? Ou seja, buftalmia, o olho protuz o olho como se fosse explodir. Aí partimos então para a epilepsia. Epilepsia é uma disfunção cerebral acarretando convulsões incontroláveis, ok? Pode levar à perda da consciência do controle intestinal e urinário com salivação excessiva. Você já ouviu esses sinais clínicos anteriormente em algumas telas? Pois é, a gente precisa ter uma noção muito grande do que está acontecendo, fazer bastante exame para a gente interpretar bem e não poder fazer diagnósticos conclusivos aí de forma errada. Então é importante pesquisar, é importante perguntar, é importante investir nos exames para a gente poder chegar num denominador final e conseguir recuperar a vida do nosso paciente. Acontece mais comum em animais da raça por consanguinidade. Tá? Então, animais de raça que fica cruzando entre irmãos é comum desenvolver então epilepsia. O problema é que isso na prática não funciona, né? Você vai comprar um cão de um canil, ele sempre vai mostrar pais saudáveis, ele jamais vai dizer que algumas gerações aí tiveram algum probleminha neurológica, até porque você não compraria ou compraria. Saber que vai ter um problema e você pode ter o coração de cuidar, mas eles não contam. O mercado não é tão honesto assim. Né? A gente vê nessa prática. Outra coisa é quando a gente adota cachorro de rua, a gente não faz ideia dos pais, dos históricos, dos irmãos e tudo mais. Então fica meio duvidoso utilizar essas informações como método de diagnóstico. Mas é bom perguntar para o nosso proprietário. Né? Às vezes sim, ele tem informação correta. Ok? Então cruzou entre irmãos, o risco de ter epilepsia é grande. Tá? Sinais clínicos: o animal desatento, não foca atenção em nada e pode sofrer alucinações, mudando o comportamento. E detalhe, nunca segurem a língua do animal com convulsão ou de pessoas em convulsão. Se você tentar colocar a tua língua toda para trás, nós temos um freio na língua e nós respiramos pelo nariz, e o cão também consegue fazer isso. Então se a língua rolar, não há obstrução, a não ser que sejam alguns cães que têm, né, que são bracocefálicos,
que daí tem o palato mole bem alongado e daí isso relaxa demais e obstrui a via respiratória. É diferente. Então, a gente vai passar agora para síncope. Síncope nada mais é do que o desmaio rápido. Então, é uma perda momentânea e rápida da consciência. O que fazer? Verificar se o animal está respirando normalmente, verificar se nada obstruiu a garganta do paciente, afrouxar a coleira, enforcador, se houver, massagear rigorosamente o corpo para estimular a circulação. O animal não acorda com facilidade, eleva os membros traseiros para forçar o sangue retornar para o cérebro, ok? Então, a gente faz isso para poder estimular a produção sanguínea ou o acesso venoso, o acesso sanguíneo para o sistema nervoso central. Então, geralmente a gente ergue os membros traseiros para poder vascularizar mais o sistema nervoso. Então, a gente vai ficar por aqui. Nós encerramos a parte do sistema nervoso central. Espero que tenha clarificado algumas coisas na cabeça de vocês, mas não se desespere. O que nós temos que saber aqui? Os principais sinais clínicos comuns que o nosso paciente pode desenvolver quando ele desenvolve um problema neurológico. Isso é importante saber. A gente sabe que o organismo desenvolve uma resposta neurológica em que ele é autônomo, independente, ou seja, não precisa ficar mandando o nosso organismo trabalhar, né? Tipo assim, respira pulmão, inspira pulmão. Você não precisa ficar lembrando o teu organismo o tempo todo, é automático. E aí a gente também tem o sistema nervoso dependente, que são os nossos estímulos. Eu quero erguer a mão, quero esticar, quero abrir, fechar a mão. E são estímulos dependentes, voluntários, ok? A partir disso, todo o sistema nervoso pode ser afetado. Neurológico, tanto central quanto medular. Então a gente tem que pensar nisso como um todo. Então, problemas de disco da coluna, que dá paralisia dali da região para baixo. Aí a gente tem que fazer os exames. Quais são os exames que nós solicitamos num problema neurológico? Aí você tem que pensar como um todo. Ressonância, raio-x, tomografia, mielografia, contraste, enfim. Quais são os sinais clínicos mais evidentes, mais comuns, que nos faz suspeitarmos de problema neurológico? Quais exames ou movimentos, manipulações que nós podemos fazer com o paciente dentro de um consultório ou na casa do cliente quando for domiciliar ou dentro de clínicas e hospitais? Quais são os movimentos que nós podemos fazer para tentar identificar algum problema neurológico? Então são várias perguntas que nós temos que fazer para tentar chegar no raciocínio clínico e fazer também o diagnóstico diferencial. Poxa, pode ser raiva, pode ser sinomose, pode ser AVC, e tentar pesquisar a fundo para poder salvar o nosso pacientinho. Então, fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários ou mandar um WhatsApp para mim, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!